Então tá, né? Vamos lá para nossa. Deixa eu ver se alguém mandar mensagem aí no chat, alguém me avisa aí. Alguém já mandou. A Luana mandou, tem grupo no WhatsApp, alguém pode me colocar, depois eu te coloco, tá, Luana? Se for no nosso da turma, né? Mas tem vários grupos, né? Tem o grupo com o professor e o grupo sem o professor, provavelmente, né? Daí você tem que ver qual aí que, se tu quer entrar nos dois. Vamos lá. Bom, gente, então até aqui a gente basicamente falou sobre indicadores, né? A importância dos indicadores, fez uma revisão também sobre alguns aspectos do semestre passado. A ideia de introduzir esse conteúdo esse semestre com indicadores, ela vem no sentido que a gente possa depois ali, quando falar um pouco sobre sistemas de informação, a gente saiba utilizar os sistemas de informação com base nos indicadores, porque basicamente é esse tipo de informação que ele nos traz, tá? Então essa é a questão primordial, entender o funcionamento dos indicadores, a formulação deles, por que eles são feitos, qual que é o resultado desse produto de um indicador, né, para que ele serve, para que a gente possa, quando for acessá-los, seja qual for eles, ter esse entendimento básico. Então, aqui na aula de hoje, o que eu coloquei de novo? A matriz dos indicadores epidemiológicos utilizados no Brasil, tá? Essa é a matriz, ela está aqui. Quais são os indicadores que são utilizados e a classificação, e a gente já vai ver. A proposta de atividade, que está aqui descrita, depois eu vou explicar. Coloquei um documentário, porque eu sempre coloco, tá? Daqui a pouco eu falo sobre. A indicação de um livro, porque eu também sempre coloco. E a gente vai conversar um pouco sobre as respostas da aula passada, tá? Basicamente é isso. A ideia é a gente fazer isso hoje, já deixar a atividade aí que vocês podem ir fazendo, e a gente vai conversando. Se atentem ao fato que semana que vem é a nossa primeira avaliação, tá? A nossa primeira avaliação vai ser dissertativa, vai ser escrita, e as demais a gente vai mudando. A segunda avaliação vai ser seminário, a terceira avaliação vai ser uma avaliação criativa, provavelmente algum material gráfico, mas aí a gente vai conversando, e depois a avaliação final. A avaliação, a nossa próxima avaliação ali, do dia 19, a primeira avaliação dissertativa, a ideia é que eu grave um vídeo até antes desse dia, já explicando como ela vai funcionar, porque daí vocês ficam com um tempo até um pouco maior para fazer. A ideia não é fazer rápido, tá? É fazer bem feito. Então, vai ser disponível essa aula do dia 19 para elaboração, e provavelmente até o domingo, né? Dia 19 é quarta, deixa eu ver aqui, então tem ali até domingo, dia 23, para realizá-la, porque daí na outra semana a gente vai falar sobre sistemas de informação. Então, essa aula aqui vai ficar disponível para elaborar a avaliação, e eu posto um vídeo com as explicações. Por que vai ser em vídeo, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque daí eu abranjo as pessoas que não podem estar acessando, e porque dia 19 vai ter vacina de gripe lá no IFSC em Joinville, então eu tenho que ir para lá, que é um horário específico, até as 11 da manhã, então talvez não dê tempo de voltar até 1h30. Então, tem esses dois pontos, mas aí a gente já fica acertado, tá? E eu vou tentar na segunda ou na terça já enviar para vocês, deixar ela prontinha, e aí acelera esse processo aí de fazer a primeira avaliação, que é 25% da nota, né, pessoal? A gente já está chegando no 25% do curso, né, em carga horária. Então, tem gente ali já na nossa unidade que não participou de nenhuma aula e não fez nenhuma atividade, que já está reprovado por presença, por falta de presença, tá? Eu não vou aliviar nesse sentido com quem não me procurou, não justificou, tá? Dessa vez não vou fazer assim, eu acho que é em respeito a quem está participando e ao Joãozinho lá do espetinho que paga para a gente estar aqui, tá? Então, basicamente isso. Vamos lá, vamos começar por esse... Eu coloquei algumas questões aqui sobre perspectiva, só para a gente falar um pouco sobre as respostas dessa atividade da última aula, tá? O que eu fiz? Se o aluno que está aqui inscrito quiser se identificar, fica à vontade, tá, pessoal? Eu só não coloquei porque na hora ali falei, não vou colocar o nome, deixa assim, só para cada um ter um pouco de noção. Então, veja bem, eu coloquei 4 questões que são básicas sobre o que é indicadores, e em vez da gente fazer um slide, né, para frente, explicando o que é, vocês foram atrás dessas respostas. Então, a primeira questão era, o que são indicadores e qual que é a importância dos indicadores para a gestão em saúde? Essa era a primeira pergunta. O que eu sempre vejo, gente? A pessoa nem lê a pergunta, porque ela responde uma coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Aqui a pergunta é, o que são indicadores e qual a importância dos indicadores para a gestão em saúde? Essa é a pergunta. São duas, na verdade, né? Então é isso que tem que responder. Eu sei que a gente tem na nossa cabeça algumas frases prontas, assim, de efeito, né, com o problema da saúde pública, o SUS e tal, mas a pergunta não é essa. A pergunta é o que são indicadores e qual a importância dos indicadores para a gestão de saúde. E tem várias respostas boas, eu coloquei uma delas aqui.
Olhem comigo, veja se a pessoa está respondendo o que está sendo perguntado. O que são indicadores? Indicadores são informações muito importantes que auxiliam na tomada de decisão. Ok, isso aqui é o que são indicadores. São informações qualificadas, ou seja, ela é um dado que se transformou em informação e ela é qualificada, que através de dados absolutos devem ser transformados depois em dados relativos. Inclusive, isso é a outra questão. Ou seja, é um sistema de informação que auxilia muito na conquista de um determinado resultado. É isso, gente, essa é a resposta, né? Quando há um problema, auxilia muito na conquista de um determinado resultado. Quando há um problema, pensa-se logo em solucioná-lo, mas é preciso ter informações suficientes para essa solução ocorrer, é preciso de informações para poder planejar, para poder tomar uma decisão. Isto é, pode ser planejado através de dados e informações sobre tal problema ou indicador para melhorar ou chegar a uma solução. Os indicadores para a gestão em saúde, olha só, a pessoa já começa a responder o resto, são essenciais, visto que por meio deles podem ser comparados com outros números observados em diferentes lugares e períodos, para observar como está a saúde no momento atual, para ver quais mudanças ocorreram, identificar locais de riscos e, pode-se dizer, procurar melhorar as práticas das condições de saúde da população, tá? Então é isso, todo mundo tem que escrever igual o que a pessoa colocou aqui? Óbvio que não. Mas é só responder a pergunta, se você vai pegar um embasamento. Teve gente que até que copiou a questão quase que inteira do material, mas pelo menos respondeu o que estava sendo perguntado, sabe? Eu acho que esse foco que falta. Aí eu vejo assim, às vezes alguém fala assim, professor, mas eu me concentro escutando música, assistindo TV e fazendo não sei o quê. Tem que cuidar com isso, tem que ver se não é isso que está te atrapalhando também, não consegue se concentrar porque quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então são várias as questões que vocês têm que reavaliar aí. Então, o pessoal que não está conseguindo fazer, talvez tenha que ver que o formato que está tentando fazer hoje não é o suficiente, tá? Porque não está conseguindo fazer. De quem que é essa questão aqui? A pessoa quer se identificar? É minha, Quem é que falou? Daniele. Ô, Daniele, como é que tu responde? Como é que é o teu processo na hora de responder? Sozinho, no silêncio, falando, escutando música? No silêncio. Se tiver alguma coisa me atrapalhando, já não consigo. Eu também sou assim, tá? Não significa que só assim que as pessoas consigam, mas quem está fazendo de uma outra forma, tente através desse modelo. Se der, né, pessoal? Eu moro numa casa que tem 500 pessoas, é difícil, não dá. Mas verifique outras formas de tentar se concentrar, tá? Claro, estou desconsiderando quem não fez por preguiça mesmo, mas quem está tentando e não está conseguindo se concentrar ou está desatento, tente outros formatos de se concentrar aí. Vamos lá, questão 2. Quais os atributos necessários para a elaboração, alteração, simplificação e necessidade de criação de um indicador? Pessoal, essas questões aqui, vocês lembram que na outra aula eu apontei o material do professor Johnny, porque justamente ele fala de indicadores da área da saúde, não especificamente epidemiológicos. Então, a gente conseguiria ter uma noção maior do que isso seria. Aí o aluno respondeu assim, ó. Tu vê, esse aqui é retirado do material, né? Talvez só faltou ali embaixo citar que foi integralmente retirado do material. Mas ele pelo menos responde qual é a pergunta, né? O primeiro é a validade, nos quais olha para os cuidados que devem ser melhorados. O segundo é a sensibilidade, nos quais identifica todos os casos, cuidados que existem falhas ou problemas. O terceiro é a especificidade, identifica apenas casos problemáticos. O quarto é a simplicidade para buscar, calcular e analisar corretamente. O quinto é a objetividade, né, para obter fidedignidade daquilo que se deseja. O sexto é o baixo custo, que promove que os indicadores sejam usados rotineiramente, sem pagar caro. O sétimo é a eficiência, desculpa, que é a relação entre resultados e recursos empregados de forma racional. O oitavo é a eficácia, né, a gente tem aquela questão de eficiência e eficácia e efetividade, que é o alcance das metas estabelecidas para um determinado período de tempo. E o último é a efetividade, que seria a eficácia mais a eficiência, trazendo o resultado alcançado e os objetivos atingidos. Basicamente, a pergunta é o que, então, né? Como é que quando eu for criar um indicador, eu estou lá na coordenação, eu estou lá na minha área, e o meu chefe pediu lá que a partir de agora a gente medisse alguma informação todo mês, ali, toda semana, que eu apresentasse algum resultado. Então eu vou criar um indicador, eu vou criar uma medição disso. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu posso fazer isso? Aqui tem uma premissa bem interessante, que é justamente elaborar algo que atinja esses objetivos ali, tá? Validade, né? Tem que validar aquilo que está acontecendo, tem que ter relação com melhoras. Tem a relação da sensibilidade, né? Se ele vai identificar problemas ou falhas.
a especificidade, se ele está realmente relacionado com algum problema, enfim, a questão do baixo custo ali, né, que é um problema na área de epidemiologia, quando a gente for tratar ali dos indicadores epidemiológicos, a gente precisa de censo, muitas vezes, de levantamento de informação, e isso custa dinheiro, então o indicador acaba se tornando prejudicado por isso. Quando vocês forem abrir a matriz dos indicadores ali, vocês vão ver que tem uns indicadores no Brasil que não são aplicáveis, justamente porque o custo de aplicação dele é muito alto. Quando a gente for falar depois de tipos de estudos epidemiológicos, vocês vão ver que alguns tipos de estudos também são muito caros. Então, eles têm essa questão de custo, ela está inserida aqui. Então, é aquela resposta que pelo menos está ali de acordo com o tal material, né? É o mínimo que deveria ser feito, é isso aqui. Porque aqui responde a pergunta e está lá no material, tá? Quem que fez essa? Não querem se identificar? Ô, prof, Oi. aquele material disponibilizado pelo professor Johnny é dele mesmo? Tipo, Olha, eu não sei, tá? Quando eu encontrei aquele material, eu pedi para ele autorização e ele falou que sim, que era dele, tá? Porque tu achou outro também? Não, é porque quando eu fui citar, eu citei como se fosse dele, não citei como se fosse de Ah, outra tá, pessoa. não tem problema, tá? Porque assim, vamos supor que ele, quando ele elaborou aqueles slides, ele elaborou com base em outro autor ali, né? Eu até não vi se no slide dele tem a referência lá no final, mas você pegou nele, né? No máximo um APUD lá dizendo que ele citou outra pessoa. Mas a gente não está sendo cientificamente correto aqui. O que a gente quer é que tu diga, não, ó, essa resposta é retirada do material. Essa é uma dúvida que eu sempre comento com os alunos, tá? Vocês têm que entender duas coisas aqui. Uma coisa é elaborar um trabalho acadêmico e que você tem como regra científica citar a pessoa para você não incorrer em algum erro até de metodologia do que está fazendo. A outra coisa é a apresentação de um slide, que você só tem que identificar, pelo menos, se foi você que está se é você que está escrevendo isso ou se foi outra pessoa, entendeu? Essa que é a questão. Aqui, ó, sendo do jeito que tá, eu entendo que foi a pessoa que está escrevendo que escreveu isso, entenderam? Que ela não colocou que foi outra fonte que escreveu isso. Então, Entendi. foi ela que escreveu isso. Então, no mínimo aqui, a questão é, retirado do material tal, as informações são essas, entendeu? Só nesse sentido, assim. É que a gente é acostumado a fazer errado, desde o tempo da escola, né? Vai lá, faz um copia e cola e responde, a professora já cansou, porque a vida inteira ela falando para não fazer assim, e ela vai deixando, porque ela também já cansou de tanto que ela fala. E aí a gente acaba chegando e reproduzindo isso na universidade também. Mas tem que cuidar, tá, pessoal? Tem muito problema disso. E no nosso curso, tá? Inclusive, a gente recebeu de denúncia aí de trabalho de conclusão de curso que era plagiado, tá? Tem até questão de processo aí, de ter que responder. Então, tem que cuidar com isso. Eu sempre aviso, o pessoal não dá muita bola, aí depois, quando acontece, ficam desesperados daí. Vamos lá, questão 3. Diferencie dados absolutos de dados relativos. Cite exemplos reais de suas diferenças e por que isso acontece. Olha aqui, ó. Essa é outra questão que é importante, né? Dados absolutos ali, dados integrais que não têm relação de relatividade, é muito difícil na hora de você formular um indicador. Porque, por exemplo, eu vou olhar absolutamente os casos de morte no Brasil por coronavírus, e eu vou olhar os casos de morte de coronavírus no Japão, por exemplo, né? Se eu olhar só o número absoluto, eu não vou ter uma comparação entre essas informações. São números absolutos, são populações diferentes, como é que eu vou saber se um está pior, melhor, qual que é essa relação, né? E aí a pessoa colocou assim aqui, ó, dados absolutos são dados crus, achei legal essa palavra aqui, que dá para entender bem, ou seja, os dados obtidos por algum meio que não foram ainda utilizados para a síntese de dados relativos, tá? Então, exemplo, o total de novos casos de Covid no Brasil, que no momento que escrevo está em 77.359 casos, tá? Aqui ela deu um exemplo de um dado absoluto ali, que não foi trabalhado, né? É o dado integral sem fazer nenhuma base comparativa. Já dados relativos são dados novos, feitos a partir da utilização dos dados absolutos, que servem como parâmetro para a tomada de decisão. Exemplo, é a taxa de letalidade da Covid-19, que é 2,8% em relação aos casos da doença, né? Calculado a partir da razão entre óbitos e os casos da doença em um mesmo período. E colocou ali que retirou do painel coronavírus e tal. Tu vê, gente, tá aqui, ó, é simples, né? O que é dado absoluto e relativo? Comparou, fez e trouxe o exemplo, porque tá pedindo ali quais são os exemplos. E citou a fonte da pesquisa ali, da busca dos dados que ela fez. Quem que é essa aqui? Essa é minha. Yuri? Isso. Então, tá aqui também, ó. Legal, tá? Fez, exemplificou, trouxe um dado real. Pô, isso aí, gente, no dia a dia do trabalho de vocês na empresa, quem já trabalha sabe, né? A pessoa trazer uma informação assim passa credibilidade.
tá? É uma questão disso também, é aquilo, mas é só a faculdade, é só uma atividadezinha, a gente vai reproduzindo isso, reproduzindo, quando vê tá agindo assim no trabalho, na vida, e tá deixando passar aí algumas oportunidades, tá? Vamos lá, questão 4. Segundo o material utilizado, podemos classificar os indicadores em alguns tipos. Quais são eles? A pergunta é essa, né? Segundo o material utilizado, exemplifique sua utilização para cada tipo apresentado. E aí, aqui também, pessoal, se alguém colocasse o formato de indicadores epidemiológicos da matriz, eu não teria dito que está errado, tá? Porque eu também não, acho que eu não reforcei isso para vocês, que a gente estava falando dos indicadores de saúde, não especificamente os epidemiológicos. Mas a maioria tratou do material do professor Johnny lá, que faz a separação em indicadores da área de saúde. E aí foi o que foi posto aqui também. Indicadores sentinela, medem a ocorrência de eventos indesejados, né, como, por exemplo, cirurgia em paciente errado. Indicadores de resultados, medem o que acontece ou não ao paciente depois que algo é feito. Refere-se à efetividade da assistência hospitalar. Como exemplo, a qualidade, né, a taxa de infecção, mortalidade geral, mortalidade operatória. Os indicadores de processo, que medem atividades de cuidados relacionados ao paciente. Aí tem ali como exemplo, taxa de ocupação, né, indicadores de gestão, que são relacionados à administração e alocação dos recursos disponíveis. Exemplo, escolaridade dos funcionários. Indicadores de estrutura, que tem relação com a estrutura de saúde, né? O alvará sanitário, por exemplo, números de leito e tal, e certificação, entre outros ali. Então, basicamente é isso, essas informações estavam todas lá, né? E o que é o importante de saber isso aqui? Porque quem ainda não trabalha com essa questão, porque essa questão normalmente ela parte de coordenação, gerência, direção, se quiser evoluir na carreira, vai ter que dominar isso aqui, tá? Vai ter que trabalhar com isso. Com resultados, né? Não é só com cumprimento de carga horária e metas ali do dia a dia, e sim trabalho em relação com resultados. Quem que fez esse aqui? Essa é minha também. Tem certeza? Acho que tá muito igual, pelo menos. Eu achei que eu tinha pego um de cada, tá? Então foi um erro aí, mas era para ser um de cada, pelo menos. Pessoal, tem outras boas, tá? Não quero estar cometendo nenhuma injustiça aqui com os demais, mas só eram 4, então eu coloquei um para cada um aí, tá? Até porque eu respondo lá, tá? Quem faz errado, eu respondo que tá errado ou que tá incompleto, é só vocês olharem lá, tá bom? Então, aqui também, né, acho que o Yuri só faltou, então, citar ali, né, que foi retirado integralmente lá do material ou algo do tipo. Mas é isso, gente, vamos fazendo isso, vamos... Eu esqueci de citar, eu citei todos os exemplos, mas esqueci esse. Foi mal. E o que eu peço mais para tomar cuidado é essa questão de inventar, sabe? Se for para inventar, não faz. Pega e deixa em branco, assume a responsabilidade de não fazer as atividades, porque daí não perde tempo inventando e eu não perco tempo tendo que corrigir uns absurdos assim que a gente pega, tá? Mas é uma questão que pode ser só na atividade, se bem que não é a primeira vez, né? Mas a ampla maioria fez ali e teve respostas bem condizentes com aquilo. E aí a gente vai dar uma aprofundada agora, tá, pessoal? O que é essa aprofundada? Sabem que eu já vou fazer em forma de exercício, né? Porque a gente consegue fixar melhor. Então, o que eu tenho aqui? Vou mostrar a matriz de indicadores para vocês, que todo mundo já leu ela, né? Pelo menos acho que já olhou. E vou propor uma atividadezinha que eu acho que vocês vão gostar, porque também faz pesquisas em relação a isso, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Professor, eu gostei do vídeo dos micróbios. Depois o senhor manda mais daquele lá. Legal, né? Eu também gostei. Eu também gostei bastante. Ô, Sheila, eu tô sempre olhando, sabe? Já não é de agora, óbvio, né? Mas aí tu de 10, tu consegue tirar um legal, assim, diferente, sabe? É muita coisa. Então, na área da epidemia ainda é mais fácil, só que não tem tanto material. Por exemplo, na área do direito, para achar uma coisa é horrível, porque o Google tem um algoritmo, vocês sabem, né? E o negócio dele é vender. Então, quando tu busca alguma coisa da área do direito, tem tanto curso vendendo coisa que os primeiros vídeos que aparecem é só videoaula de cursinho vendendo, sabe? Na área da saúde ainda é um pouco mais tranquilo. Se vocês gostaram daquele, vocês vão gostar desse aqui que fala sobre a história da polio, tá? Esse que eu coloquei hoje. Eu já tinha assistido ele uma vez e assisti ele ontem de novo. Ele é um pouco maior, ele tem 50 minutos, é um documentário, mas ele é excelente, tá? As câmaras de ar lá onde as crianças ficavam é uma coisa assim que quem não conviveu com nenhuma pessoa com polio
não faz ideia. Vocês que são mais novos, talvez não tenham nem visto nenhum caso ativo de pólio, né? Mas eu, quando era criança, tinha ainda essa questão, e em outros países ainda tem algumas pessoas com as sequelas e tal, né? E aqui mostra como a vacina foi criada, como uma população de um estado americano contribuiu para isso através de força-tarefa, enfim, tem várias questões envolvidas aqui. E as imagens são muito legais, tá? Quem assistir depois me conte, vocês vão gostar, esse é muito bom também. Legal. Depois tu me conta, Sheila, tu vai gostar, tenho certeza. Bom, já que eu já falei disso, vou aproveitar e eu coloquei um livro também, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, na referência, eu coloco o site da Amazon, porque é onde eu achei que estava mais barato, tá? Mas só para, daí, quem quiser, futuramente, não precisa ser já, né, pessoal? Ele tá até meio caro hoje, ó, tá R$ 34. Mas ele conta a história da gripe espanhola no Brasil, tá? A questão da cloroquina, que já vem lá de antigamente, então é um livro bem legal também. E é aquilo, né? Não posso comprar agora, deixa ali, salva para mais tarde, se um dia tiver interesse em aprofundar. É um livro bem legal também, tá? São as duas sugestões para hoje. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se abriu a atividade aqui. Não, a atividade não abriu ainda. Gente, a gente viu especificamente a classificação dos indicadores na área da saúde, tá? Hoje, a gente vai ver especificamente os indicadores relacionados com as questões epidemiológicas, de pesquisa epidemiológica, de indicadores que a gente vai conseguir achar informações públicas, ou pelo menos deveria encontrar informações públicas, tá? Então, qual que vai ser basicamente a atividade? Cada aluno vai ficar responsável por buscarem informações públicas, e essa é a primeira parte interessante. Eu não vou dizer para vocês onde elas estão, cada um vai achar a sua própria fonte, por mais que na matriz esteja dizendo de onde pode ser retirado, porque essa é uma forma justamente da gente ver como esses dados são distribuídos no Brasil. Indicadores que possam contribuir para a tomada de decisão gerencial da seguinte ordem. Cada aluno, né, vai pegar um indicador demográfico, um indicador socioeconômico, um indicador de mortalidade, um indicador de morbidade e fatores de risco, um indicador de recurso e um indicador de cobertura, tá? Que é a classificação que é feita. Já mostro onde. Cada aluno vai apresentar, então, com base histórica mais antiga e mais recente, ou seja, vou pegar o exemplo aqui. Indicador demográfico. Vocês vão buscar, no estado que vocês vão estar responsável, qual é a população total, por exemplo, daquele estado. Vocês vão buscar a série mais antiga, ou seja, o dado mais antigo que vocês acharem, e o dado mais atual sobre esse indicador. E aí vão dizer se houve um aumento, um decréscimo, vão fazer uma pequena análise sobre essa informação. Isso para cada um deles, tá? Socioeconômico, de mortalidade, de morbidade, de recursos e de cobertura. Já mostro melhor, vocês já vão entender. Depois disso, vocês vão apontar se houve aumento ou diminuição dos valores de cada indicador. A intenção do exercício é que vocês analisem os indicadores, verifiquem as fontes dos dados e percebam o quão complexo é quando inúmeros dados são dispostos em fontes diferentes, porque vocês vão ver que cada dado está numa fonte. Além das buscas, vocês vão responder as seguintes questões, tá? Que já estão ali embaixo. Na sua opinião, as informações são encontradas de forma rápida e fácil? 2. Sente confiança nas informações prestadas? 3. De qual outra forma esses dados poderiam ser encontrados e apresentados à população? Essas questões são bem pessoais, tá? Vai depender muito da análise de cada um. E cada aluno ficou responsável por encontrar essas informações em um estado específico. Adriele, não sei se a Adriele estava aí, né? Adriele, Santa Catarina, então os dados de Santa Catarina. A Amanda, dados do Paraná, os indicadores relacionados ao estado do Paraná. A Ana Sara, São Paulo. A Camila, Amazonas. O Cristóvão, Sergipe. A Daphne, o Rio de Janeiro. A Daniele, o Distrito Federal. O Felipe, o Rio Grande do Sul. A Gabriela, Tocantins. A Gabriele, Acre. A Grace, Bahia. O Yuri, Minas Gerais. O Jefferson, Rio Grande do Norte. A Letícia, Ceará. O Marcelo, Pará. E a Sheila, Maranhão, tá? Ah, professor, como é que tu definiu esses estados? Eu não fiz sorteio, nada. Eu fui colocando... Sheila, lembrando... posso te ajudar, tá? Posso te Oi, ajudar. eu sempre fico com o norte. Eu posso te ajudar lá com os dados do Maranhão. Mas, Sheila, não foi proposital, tá? Talvez no meu cérebro eu lembro primeiro dos estados mais próximos e vou colocando, porque não foi aleatório, assim. Eu fui lembrando e fui jogando os estados, tá? Tá.
Professor, eu não entendi muito bem essa terceira pergunta. Como assim outras formas? Por exemplo, tu vai acessar dados do IBGE, tá? Deixa eu mostrar um aqui e já respondo a tua pergunta. Vamos lá. Indicadores demográficos. Mas quais são os indicadores demográficos? Eu não sei. Bom, se olhar a matriz, você vai ter uma ideia dos que são utilizados. Então, lá na matriz dos indicadores, a gente sabe que tem essa classificação. Vou mostrar ela aqui. Ele está de lado aqui, é só virar, tá? Ó, classificação A, dados demográficos. E aqui ele tem alguns dados relacionados a dados demográficos. Quais são eles? População total, razão de sexos, entre a população, né? Taxa de crescimento da população, grau de urbanização. Então, são vários os indicadores utilizados como demográficos. Você vai escolher um deles, um que te chame a atenção, e vai buscar essas informações no estado que você está pesquisando. O teu caso é Maranhão, né? Então, vamos supor, você escolheu população total. Você vai identificar em alguma base qual é a população total do estado do Maranhão. Aí eu vou lá ver qual que é o entendimento do que é população total. Tá aqui, ó. Número total de pessoas, residentes e a estrutura da relativa, em determinado espaço geográfico no ano considerado. Fonte. Qual que é a fonte desse indicador? Aonde que ele é realizado? Aqui está dizendo que é no IBGE. Então, aqui já por intuição, né, pessoal, qual que é a fonte onde eu devo buscar essa informação? No IBGE. Se eu jogar no Google ali, existe a chance de não pegar um dado relacionado ao IBGE. Se é o IBGE que elabora esse indicador, obviamente, no site do IBGE eu vou ter a informação mais precisa, concordam? Sim. E qual que é a pergunta ali no teu sentido? Você entrou no site do IBGE, buscou a população total do Maranhão. Tu vai identificar, lembra? A informação mais antiga que você encontrar lá e a mais recente. Eu acho que a mais recente é o censo de 2010, né? Porque o censo era para ser feito esse ano e não foi disponibilizado o orçamento, provavelmente só ano que vem. Sim. Então, beleza, achei o dado mais antigo do Maranhão. Achei o dado mais recente. A população diminuiu, aumentou, e tu vai dizer sobre isso. Lá na última pergunta, ela pergunta mais ou menos assim: você, Sheila, olhando a forma que essas questões foram essas respostas foram lhe dadas, de que outra forma poderia ter sido apresentado para você esses dados? Uma forma mais simples. Como é que a população poderia ter tido acesso a esses dados de outra forma? Entendeu? Vou dar um exemplo. Um aplicativo mais simples no celular, que consiga achar todas essas informações. Ou, sei lá, uma mensagem de texto, que toda vez que tem um censo, ele avisa lá qual que é a população do meu estado. Ou no e-mail, sei lá, eu estou falando de coisas de informática, mas pode ser qualquer outra situação. Palestras, o canal do YouTube do IBGE que explique, enfim, como você acha que isso poderia ser melhor apresentado? Vocês na pesquisa vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque vocês vão ver que em alguns lugares vai ser no site do IBGE, em outros lugares vai ser no site do Ministério da Saúde. Cada fonte é uma fonte específica. Ó, Ministério da Saúde. Então, tem dados que vão estar em outros ambientes, e aí fica um pouco confuso, assim, de fazer essa busca, tá? Bom, eu acho, né? Pode ser que alguém diga, não, professor, foi tranquilo, então, para mim, não foi confuso. Entendeu? Entendi. Tá? Aí tá, beleza. Fiz o primeiro, né? Indicador demográfico e escolhi população total. Aí vou para os indicadores socioeconômicos, ó, que é a parte B. Então, lá na matriz, vamos lá localizar os indicadores B, que são socioeconômicos. Quais são esses indicadores? Aí a gente tem taxa de analfabetismo, nível de escolaridade, produto interno bruto, razão de renda. Vamos lá, a Sheila vai escolher taxa de analfabetismo. Ela vai ver o que isso significa, né? Ali fala, um percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico no ano considerado. Então, essa é a definição do que é taxa de analfabetismo. E aonde que é a fonte? Onde é que essa pesquisa é realizada? Também é no IBGE, através de uma pesquisa chamada PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, lá que você vai encontrar essa informação sobre o estado do Maranhão, tá? E aí, novamente, vai lá na série histórica, acha o dado mais antigo e vê qual que é a taxa de analfabetismo do Maranhão, e pega o mais recente e vê qual que é a taxa de analfabetismo do Maranhão. E aí você vai saber se isso aumentou, diminuiu e vai comentar.
tá? Parece demorado, mas não é, tá, pessoal? É bem rápido de fazer essas buscas assim. E aí, fica à vontade aí para ir pesquisando e olhando. Entenderam? Essa atividade, no caso, daí ela conta a presença para hoje, né? Ela conta para presença para hoje e pode ser realizada até domingo, tá? Tá aqui no Siga, ó. Vou mostrar como ela tá no Siga para vocês. Daí acho que fica mais fácil também. Indicadores demográficos A, então aqui vocês vão colocar, né, o que vocês acharam e fazer e comentar, fazer a comparação ali. Maranhão, né? Série histórica ou mais antigo. Daí coloca ali, dado X. Mais atual. Dado Y. Aí faz um comentário. Houve acréscimo, houve diminuição das taxas, houve uma melhora, né? A taxa de analfabetismo, ela diminuiu. Então, houve uma melhora das condições, a taxa de analfabetismo naquele estado diminuiu. Ou se manteve, o que é uma informação que pode ser preocupante, porque o analfabetismo, com todo esse acesso aí, investimento em educação, ele deveria ter diminuído, né? Vocês vão fazer análise de gestão mesmo, né? O papel principal é vocês aqui, vocês têm que fazer análise dos dados que vocês estão extraindo desses indicadores aí. O mesmo vale para os demais, e ali vocês vão responder, né, quais são as informações encontradas, se sente confiança nas informações prestadas, e de qual outra forma esses dados poderiam ser encontrados e apresentados à população, tá? Por quê? Porque as pessoas não conhecem esses dados aqui. Beleza? Só mais uma pergunta. A gente pode usar aqueles exemplos que o professor botou lá no documento da tarefa? Tipo, Pode. Aquele exemplo que está lá, que é o primeiro, né, pode ser usado também, tá? Mas se quiserem pesquisar outros, porque para não ficar todo mundo fazendo o mesmo, fica interessante também. Ô, Cristóvão, deixa eu ver o que o Cristóvão perguntou ali. Ô, Cristóvão, aí vai depender da fonte do indicador, né? Olha aqui, ó. Perguntou se tudo é no IBGE. Os indicadores socioeconômicos, a maioria deles está dizendo que é no IBGE, né? Mas vamos passar para os de saúde, É só ó. usar essa tabela que o professor tá mostrando aí, né? E fazer, tipo... É só se basear nessa tabela aí para pesquisar, né? Porque a tabela aqui, ela mostra o método de cálculo, a fonte, o conceito e qual que é o indicador. Ó, os indicadores de mortalidade, a maioria, nenhum vai estar no site do IBGE. Então, ó, taxa de mortalidade infantil, o que que é? É o número de óbito de menores de 1 ano de idade, por 1.000 nascidos vivos. Então, quantos óbitos a cada 1.000 nascidos vivos na população? Aonde que eu posso encontrar? Quais são as fontes que me informam isso? Dentro do Ministério da Saúde, no Sistema de Informação sobre Mortalidade, e nos sistemas de nascidos vivos, que é o SINASC. Ou no IBGE também. Também tem aqui, ó, dentro do IBGE, um cálculo que é feito também, e vocês conseguem encontrar essa informação. Então, vai depender do indicador que vocês escolherem. Já o de taxa de mortalidade neonatal precoce, ó, é em outro lugar, tá? Então, cada um vai estar. A ideia dessa atividade é justamente que vocês já comecem a mexer, a fuçar, eu ia falar, né? A mexer nesses sistemas de quais são eles, já ir olhando, ver como é que eles funcionam, né? O que é o SIN, o SINASC, são sistemas que a gente vai trabalhar mais para frente. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Respondido, Cristóvão. Daphne, temos que procurar o dado demográfico na região, isso. Tu vai procurar o dado de cada um deles, né? Tá aqui, ó. Demográficos naquele estado. Qual que é o teu estado, Daphne? Deixa eu ver aqui. Hein, professor, o chato é se a gente depender da pesquisa do IBGE, ele está bem atrasado, né? Os dados recentes. Mas é justamente isso que eu quero que veja, Sheila, que a gente não tem essas informações precisas, né? Quem leu aquele material que trata sobre os indicadores vai ver que a principal dificuldade de você prever e combater algum tipo de doença ou algum problema epidemiológico é justamente na falta de confiabilidade das informações, porque eles são muito espaçadas. E por que eu escolhi estados aqui? Porque ainda tem um choque de estados. Tem estados que as informações ainda são piores, mais defasadas e menos precisas, tá? Então, tem tudo isso também. Daphne, deixa eu ver aqui. Rio de Janeiro, ó. Tu falou... Qual que foi a pergunta? Eu já esqueci. Dado demográfico. Dado demográfico é o primeiro. Então, aqui, tu vai olhar o dado demográfico do Rio de Janeiro. Vai olhar um exemplo lá na tabela. Depois, tu vai buscar algum indicador socioeconômico. Também tem lá na tabela. Depois, um indicador de mortalidade. Também tem lá na tabela. Depois, É só um indicador por
tipo, por indicador demográfico, indicador socioeconômico, é só um, né? Um de cada, isso. Não, senão seria muito, tá louco? Tá Só bom, um, obrigada. para não ficar muita coisa. Pode escolher qual você quiser, mas só um de cada classe, tá? Era isso que eu ia perguntar agora, se cada indicador a gente tem que, tipo, escolher um e cada um vai ter um tema diferente, né? Tipo, relacionado com o indicador que ele é, no caso, né? Isso, é porque eu não quero chamar de classe, porque não é essa a denominação. Mas aqui, ó, isso aqui é um indicador demográfico. Então, dentro de indicadores demográficos, nós temos outros indicadores. E aí, vamos lá, vamos pegar o de mortalidade de novo, ó, o C, mortalidade. A gente tem vários indicadores dentro de mortalidade. Então, tá aqui, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade neonatal, taxa de mortalidade neonatal tardia. Vocês vão escolher um só. Aí, esse que vocês escolherem, vocês vão fazer aquela comparação entre o mais antigo e o mais recente, tá? A série histórica, no caso, né? Entenderam, pessoal? Podem perguntar, tá? Se tiver mais alguma dúvida, vamos esclarecer. Professor, essas 3 últimas perguntas é para responder com base de todas as respostas que estão ali, né? Isso, primeiro tu vai fazer os indicadores e vai criar a tua percepção do como você achou que foi essa pesquisa. Se foi fácil, se foi difícil, né? Se você encontrou essas informações. Vocês vão ver, gente, que vai ter indicador ali que tu vai escolher de primeira que tu não vai nem achar, tá? Que é difícil de acessar esse dado. E é justamente a intenção dessa atividade, que vocês comecem a entender isso, que, né, poxa, às vezes eu pego um livro pronto ali apontando essas informações, ou pego uma revista de jornal ali dizendo tal coisa, tá, mas de onde que ele tirou? Será que é tão fácil assim? Será que está disponível? Ou essa pessoa inventou ou puxou de alguma outra? Tá? Então, a intenção da atividade, por isso que ela não vai ser uma prova, vai ser uma atividade, justamente para vocês já entenderem que a dificuldade que isso acontece, dessa informação. Tá? Deixa eu ver quem mais ali. Professor, precisa pesquisar em sites específicos? Se sim, se tem outros sites que passam essas informações. Aí que tá, Cristóvão. Existem outros sites, mas aí é aquela questão que eu falei ali. Se na matriz dos indicadores está dizendo que a fonte que elaborou aquele indicador é o IBGE, é o Ministério da Saúde, qual vai ser a fonte mais precisa para encontrar essas informações? Vai ser justamente lá, certo? Se você jogar no Google, ou pelo menos olhar alguma matéria de jornal, de revista, pode ser que esteja igual, mas tu corre o risco de não estar trazendo a informação correta, entendeu? Então tem esse ponto também. Letícia perguntou ali, por que é tão difícil ter esses dados, professor? É por falta de interesse de esclarecer essas informações? Talvez, Letícia, talvez tenha esse ponto também, mas eu acho que é uma questão cultural, sabe? Quem da população está interessado em saber disso? Talvez seja essa pergunta que a gente tenha que fazer. Então, como não há cobrança, a gente tem esse problema. E a gente tem o problema dos estados também, né? A gente não tem um órgão central uniforme, deveria ter, chamado Ministério da Saúde, né? Que organizasse isso. Mas enquanto isso nunca aconteceu de forma 100% eficiente, a gente tem esses problemas ainda. Ele já está muito melhor, tá? Quando a gente for ver o Tabnet, lá vocês vão entender o que eu estou falando. Mas ainda tem dificuldade de você acessar. Eu não sei se vocês entram no site do Ministério da Saúde, mas ele está passando por mudanças, então tem muita informação que está o link lá, você clica e não aparece, sabe? Como se tivesse sido retirado, ou foi colocado em outra, ou está em processo de reformulação do site e tal. Então tem tudo isso também. Muita coisa está difícil de achar. Outras não, tá? No IBGE é um pouco mais tranquilo lá, tem a parte gráfica, é um pouco mais intuitivo, tá? Vai dependendo de qual informação vocês pegarem. Para cada licença, cada indicador a gente tem que pôr a referência, né, de onde tirou. Isso, porque aí acho que isso também ajuda a responder do Cristóvão ali. Por mais que ele diga que a fonte é o IBGE, né? Vamos supor aqui, vamos pegar um aqui, vamos pegar um lá de baixo, para vocês já pegarem mais alguns. De mortalidade, vamos pegar lá o de morbidade e fatores de risco, ó. Vamos pegar aqui taxa de detecção de hanseníase, né? Aqui está dizendo que a taxa de detecção de hanseníase é o número de novos casos diagnosticados a cada 10 mil habitantes, tá? Aonde é a fonte disso? Como que se alimenta e como se mede isso? Dentro do Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde, na base de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SINAM, tá? Então, aqui é a fonte que você vai achar essa informação. Ah, professor, mas eu joguei no Google
o meu estado é o Acre. Joguei no Google taxa de hanseníase e achei uma informação de jornal que dizia isso. Eu não gostaria que vocês começassem a ter essa percepção. Vai lá direto na fonte, a fonte já está aqui, tá? Mas se achou de outra forma, aí coloca lá, né? Ó, eu achei na fonte tal. E mesmo que faça pela fonte da Secretaria de Vigilância, coloca lá também, tá? Retirado do site do Ministério da Saúde, retirado do IBGE. A questão da fonte é sempre importante. Tem que Tá. pôr o link ou só pôr da onde a gente retirou? Não, só não precisa colocar o link, até para não ficar muito grande ali, tá? Não, acho que não, isso não. Até porque normalmente vocês vão ver que vai abrir um site ou um aplicativo aí para fazer as buscas, né? Para vocês selecionarem o estado de vocês, as informações, tá? Pessoal, o que eu quero com essa atividade é que vocês fuçem, tá? Que vocês pesquisem, que vocês vão atrás, é um processo de investigação mesmo, de acessar essas plataformas, de ir conhecendo elas aos poucos, tá? Se eu fosse só passar um slide aqui com cada sistema para vocês, vocês iam olhar, nunca mais iam acessar, tá? Diga, Sheila. Por que que dentro de uma fonte tem outra fonte? É tipo uma parceria? Depende, por exemplo, ali, Ministério da Saúde, né? Aí o sistema de vigilância epidemiológica, ele está dentro do Ministério da Saúde. Então, quando tu entra no Ministério da Saúde, tu vai entrar dentro do dentro do sistema de vigilância, entendeu? Entendi, sim. E às vezes é porque aquele indicador é criado por mais de um órgão, né? Você vai ver ali nos econômicos, dados socioeconômicos, que às vezes o IBGE faz a pesquisa e outra instituição também faz a pesquisa. Isso também é importante, porque aí tu tem dois órgãos para fazer uma comparação, né, do que está sendo investigado ali. Por exemplo, pessoal, quando a gente faz um levantamento do IBGE para determinar qual que é a população do Brasil, né? Eles não vão medir todos os indivíduos, você não vai fazer uma contagem integral, você não consegue. Então, se além do IBGE outra instituição fizesse isso, a gente poderia comparar a confiabilidade dessas informações, né? Óbvio, é um estudo caríssimo, né? Porque você tenta o mais possível chegar próximo da realidade. Então, por isso é uma instituição que faz. Mas poderia ser feito por mais órgãos, né? Por isso que a pesquisa, quando é feita de várias maneiras, ela é divulgada ali mais de um lugar. Deixa eu ver se tem mais alguns exemplos ali. Tem, né? Tem uns que tem IBGE e Ministério da Saúde, né? Ó, aqui, taxa de incidência de neoplasias malignas no Ministério da Saúde e no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Por que está no Instituto Nacional do Câncer essas informações? Porque é um instituto que fala sobre incidência de neoplasias malignas, por isso que essa informação está embasada lá, tá? Agora, talvez a proposta é entender se não poderia ter um sistema único que gerasse todas essas informações, tá? E a gente vai ver mais para frente como isso acontece. Quem mais? Todo mundo entendeu, gente? Eu acho que é uma parte legal, tá, pessoal? Fazer a pesquisa, assim, porque, pô, às vezes a gente tem um problema da família de saúde, né, de morbidade ou alguma mortalidade, e a gente consegue pesquisar ali por região, por município, por estado, vocês vão vendo que tem umas informações chocantes, assim. Por exemplo, mortalidade por desnutrição. O nível é absurdo no Brasil, e é uma questão que talvez não esteja próximo a nós, isso. E outras questões que a gente consegue começar a investigar em relação a isso, tá? É bem interessante mesmo. Fechou? Entenderam? Professor, deixa eu fazer um comentário aqui. Minha mãe sarou da dengue, viu? Só que ela teve a hemorrágica. Porque ela já tinha pegado uma vez e pegou a segunda vez, e aí teve aquele problema, né, dos anticorpos. E aí, mas graças a Deus ela ficou bem, mas quase que ela precisou sair para outra cidade. Porque Poxa, lá na que bom que ela melhorou, né? Joinville tá passando, já não estão mais nem chamando de surto, né? Já é epidemia de dengue em Joinville, né? As plaquetas dela foi para abaixo de 35 mil. Mas graças a Deus recuperou. Que bom, hein? Não, é uma questão absurda, né? Se a gente pensar que o vetor é um mosquito e a gente não consegue lidar, né? É difícil, né? Complicado. Então tá, gente, que mais? Fechou? Adriele? Adriele tá aí? Sim, prof, tô aqui. Tudo certo? Amanda? Tudo ótimo. Entendeu, Tudo Amanda? certo, acho que eu entendi. Cristóvão? Daphne, Daniele?
Mais ou menos, mais ou menos. Tá, tô tentando, né? Cristóvão, da Daphne, Por Daniela, enquanto, sim, né? Mas depois, talvez, fazendo as pesquisas, podem surgir dúvidas. pois é, daí mandem no grupo, né, pessoal? O grupo tá ali para ajudar vocês, né? Eu respondo Prof, vocês. Quem por tiver que que algo. o Oi. Por que que é porque às vezes eu uso mais pelo meu celular, sabe? Porque o meu computador ele trava muito, aí eu demoro muito para fazer alguma coisa no meu computador. Aí no meu celular eu nunca consigo virar o slide. Não sei, eu não consigo editar aquele slide. Tem como o senhor anexar de novo ele normal, virado de frente? Posso até fazer, mas no teu caso ali tu tem que baixar o aplicativo da Adobe, que daí tu baixa o aplicativo, Ah, aí tu vai abrir e aí ele vai te dar aquela opção de girar ele, tá? Ó, aí, isso no computador, né? não, mas o aplicativo deles do celular também. Ele Ah, vai, tá, entendi. eu tô falando do Adobe porque é o mais famoso, tá? Mas acho que tem outros também. O pessoal que usa no celular conseguiu virar? Ele é colocado de lado por causa do tamanho aqui, né? Pode ver, ó, ele é distribuído de uma forma mais assim, né? Mas daí, se não der, tu me avisa. Mas daí já baixa, porque daí tu pode usar para outras coisas também, tá? Pra tu sempre virar ele ali. Deixa eu ver aqui no meu, deixa eu ver no meu celular aqui se ele tá fazendo certo também. Bom, depois eu aviso ali no grupo qualquer coisa. Mas faz esse teste, baixa o aplicativo do Adobe. Eu acho que é Adobe Reader, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Adobe, tá? Que é a empresa que faz os PDFs. Daí ele tem um aplicativo gratuito ali que tu consegue virar, consegue até escutar, né? Isso eu já mostrei para vocês. Ele lê o texto, ele ajuda lendo o texto ali. Beleza? Mais alguma coisa? Então tá, pessoal. Vamos encerrando aqui, né? Uma horinha aí a gente conversou, deu para propor. É a questão de trabalhar agora, né? Em cima disso. Parece difícil, mas não é, tá? Vocês vão conhecendo. A ideia é ter esse choque aqui, porque na avaliação da próxima aula vocês também vão utilizar as informações desses bancos de dados aí, tá bom? Professor, precisa colocar aqueles conceitos ali ou não? Não, não precisa, tá? Vocês lendo ele, entendendo, lá só a informação mesmo, né? O estado que você pegou, coloca, e qual foi o indicador que você pegou. Mas leiam, né? Leiam para vocês entenderem como é que ele é formulado, o que, que é aquele indicador, para que ele serve, né? Qual que é a informação que ele está tirando dali. Tranquilo? Foi? Sim. Beleza, gente. Então é isso. Qualquer coisa, tô no grupo ali, né? Só podem falar ali, né? Eu vejo que o pessoal, eu já deixei disponível justamente para auxiliar vocês ali. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar. Manda em texto, tá? É melhor do que em áudio, às vezes não posso abrir. Manda em texto e eu respondo ali para vocês. Tá? Boa semana. Façam agora, né? Nossa aula é até às 5h30, então quem pegar e utilizar o tempo da aula para fazer, vai terminar hoje, isso já. E já aproveitem, deixem tudo em dia daí, e vocês já vão conhecendo um pouco mais sobre isso, que vai ser utilizado. Ah, tá, Luana, eu vou adicionar você agora aqui, tá? Já tô te adicionando. Valeu, professor. Valeu, Cristóvão. Ô, Cristóvão, tu também fez umas respostas boas, tá? Não coloquei ali porque era um de cada um, mas eu lembrei também antes ali que tu também tinha feito uma que eu achei interessante, tá? Outras pessoas Ai, também brigadão. que não estão ali também responderam bem. E os que nem fizeram, não preciso nem comentar, né? Ai, professor, o senhor me ajuda muito, porque o senhor me deu esse comentário, eu achei que eu tinha sido péssimo no seu trabalho, Eu sério. falei, só tem 4 pessoas ali que eu consegui colocar as respostas. Mas é só vocês acessarem lá, porque eu respondi todo mundo, eu leio todas as questões. Então, se eu não respondi nada, é porque tá certa. Quem Ou não se eu recebeu elogiei, ou se eu e-mail falei não que tem ficou que se legal. preocupar muito. Então, é isso? Oi? Quem não recebeu e-mail não tem que se preocupar muito? Mas ó, tu tá vendo, né? Não recebeu e-mail, não tem que se preocupar muito. Mas, pô, Não custe sei. lá na, Não foi uma custe lá na pergunta. atividade, lá ver se o que eu escrevi, não custa, né? Vamos lá olhar. Mas é isso mesmo, tá, Amanda? Se tu não respondeu e-mail, Tá, não tem que se não, preocupar só muito. pra perguntar. Gente, a questão é ajudar, tá? Eu podia fingir que tá tudo certo e deixar rolar, mas eu não funciono assim e não vai ser assim comigo, tá? Vamos lá? E até porque semestre que vem a gente vai se ver de novo e depois no sexto vai se ver de novo. Então vocês vão ter que me aturar até o final do curso. Semestre que vem Meu é o Deus. que mesmo, professor? É qual unidade curricular?
eu trabalho aspectos básicos do direito, e lá no sexto a gente trabalha tecnologia, tópicos avançados em gestão. Ah, tá. Eu só queria confirmar, porque eu vi o senhor comentando no grupo sobre isso. No Tá, quinto, o não, professor não tranquilo. tá daí? Hã? No quinto, daí, o professor não tá? No quinto, tu pode ficar tranquilo que tu não vai precisar me ver, Yuri. No quinto, eu não tô em nenhuma disciplina. Tchau, gente. Boa semana, bons estudos e saúde. Tchau. Tchau, boa semana.